Oi, gente. Meu nome é Márcia Nunes e hoje é a primeira vez, é o primeiro vídeo que eu gravo evangélico. Eu tenho um outro canal, mas é canal de emagrecimento, porque eu sou nutricionista, então eu tenho um outro canal. E como eu recebi de Papai do Céu, né, a incumbência de gravar um canal, de fazer um canal evangélico para levar a palavra para as pessoas que precisam, eu estou aqui. Eu protelei muito, sabe quando a gente recebe o chamado, mas a gente vai empurrando com a barriga? E a gente acha que não é aquilo? E Deus já vem colocado isso no meu coração há muito tempo, e há muito tempo eu levando, colocando outras coisas, e Deus ali grava monta o canal, grava os vídeos, monta o canal, grava os vídeos. Eu sentia isso nitidamente dentro de mim, só que eu não estava dando ouvido, né, gente? Então, as coisas vão apertando, vão apertando, vão apertando, né? Até chega uma hora que a gente não tem para onde fugir. E muitas das vezes Deus está falando com a gente e a gente não se atenta, né, na voz de Deus. A gente acha que é coisa da nossa cabeça, né? A gente não quer dar ouvido, porque até tem uma passagem na Bíblia que diz assim, ó, aqui, ó, gente, lá em João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, quer dizer, nós que somos ovelhas, a gente ouve, né, a voz de Deus falando com a gente. E muitas das vezes a gente não quer dar ouvido ao que a gente está ouvindo, a gente acha que é coisa da nossa cabeça. E quando Deus quer, Deus fica ali, ó, né? Vambora, vambora. E né, tem até quando a gente se batiza que o pastor fala assim, se você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Gente, não é a gente que aceita, não é a gente que escolhe Deus, é Deus que nos escolhe. Nós não temos escolhas, os escolhidos não têm escolha. A única escolha é seguir, porque Deus sabe o que é bom, perfeito e agradável para a nossa vida. E todas as vezes que eu quis fazer o contrário, eu quebrei a cara. Todas as vezes que Deus falou, faça isso, e eu fiz outra coisa, eu quebrei a cara. E até hoje, irmãos, porque nós somos falhos, né? Nós somos pecadores, nós estamos aqui no mundo, mas nós somos pecadores. E até hoje, às vezes, Deus fala para mim, minha filha, faz assim. E eu com pressa, né, querendo na força do meu braço, aí vou fazer do meu jeito. Mas, gente, impressionante, não dá certo. Não adianta. Não meçam força com Deus, porque a gente não pode. Nós temos que dar graças a Deus, porque nós somos escolhidos. Quando nós somos escolhidos, Deus fala com a gente diretamente. Meu filho, não faça isso. A gente ouve. Mesmo assim, a gente vai fazer igual os filhos que não obedecem aos pais. Aí faz errado. Porque os pais da gente sempre sabem o que é melhor pra gente. Então, hoje eu tô aqui, né? Porque Deus me designou para isso. Então, eu tô aqui começando. E eu pedi a Deus para que Ele dirigisse, que não fosse eu, mas que fosse Ele falando através de mim. Porque eu achei que eu não estava capacitada para isso. Mas Deus falou, vai, porque eu te capacito.
Então, eu estou aqui para falar com vocês. E tem muita gente que confunde as coisas, né? Deixa eu ver aqui, gente, que eu anotei aqui tudo que eu ia falar com vocês. Anotei aqui no caderno. Então, o tema de hoje é vida em abundância, tá? Tá em João 10:10, como eu já falei. Não falei João 10:10 não, olha só. Olha o nervosismo de estreia. Então, aqui em João 10:10 foi o que eu escolhi para falar hoje. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, hoje eu quero conversar sobre o que significa essa frase de verdade, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, que muitas pessoas confundem. Então, quando Jesus fala isso, ele está se apresentando como o bom pastor. Ele está explicando a diferença entre ele e o ladrão, que é o inimigo, né, gente? Então, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida de verdade. Não é uma vida só de obrigações, só de sofrimento, só de sobreviver, como as pessoas pensam, não. Mas uma vida plena, com mais sentido, com paz, com menos caos e com direção, mesmo quando o mundo tenta nos confundir, né? Porque as pessoas têm a mania de julgar, né? O povo, para gostar de julgar, é o ser humano, né? E na própria Bíblia diz, não julgueis para não serem julgados. E as pessoas acham que seguir a Deus, né, que ser evangélico é um peso muito grande. Não é. Seguir a Jesus é uma coisa tão boa, tão gostosa. É uma sensação assim de leveza, né, de amor tão grande que a gente sente. E as pessoas que estão de fora acham que a gente vive numa prisão. Muitas das vezes eu vou em alguns eventos que eu saio bastante. Eu sou uma evangélica que sai bastante. Eu sou uma mulher que serve a Deus, que eu amo a Deus acima de tudo. Mas eu cumpro o meu papel com a sociedade. Então eu saio, passeio, eu me divirto, eu vou à festa. E às vezes as pessoas chegam e me perguntam, mas você não é evangélica? Eu falo, eu sou evangélica, sim. E aí as pessoas ficam assim, abismadas, né? Que acham que a gente não pode nada, acham que o evangélico, a única coisa que o evangélico vai é ir para a igreja e mais nada. E a gente vive normal, gente, nesse mundo. Porque a gente sabe o que a gente pode e o que a gente não pode perfeitamente. Né? E Deus fez esse mundão aí maravilhoso, esse mundão lindo, para que a gente usufruísse tanta coisa boa que Deus fez, gente. A natureza é linda. E tá aí, ó, pra gente usufruir. Deus não fez a gente pra gente viver só dentro da igreja, não. A igreja é um templo onde a gente vai lá cultuar, né? Onde a gente vai lá prestar nossa adoração a Deus. Mas a gente tem o nosso compromisso com a família, com a sociedade, com o trabalho, com a escola. Vida normal. Eu acho que nem Deus quer que a gente fique o tempo todo dentro da igreja, que não é esse o objetivo. Nós somos templos do Senhor. Então, aonde a gente vai, Deus está junto com a gente. A gente carrega Ele. Onde a gente vai, Ele vai junto com a gente. Por isso que se usa esse termo. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Né? Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe tudo que a gente pensa, né? Ele é maior que tudo. Não existe nada maior que Deus nesse mundo. Então é isso que a gente tem que saber.
para a gente viver bem nesse mundão aí. Então, como eu estava falando, vida em abundância não é uma vida perfeita. Muita gente confunde essa promessa. Acha que a vida em abundância é uma vida sem problemas, sem dor, né? Mas não é isso. A própria Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Vida em abundância, mesmo quando a gente passa pela luta, quando a gente passa pelo deserto, a gente tem esperança, que a gente sabe que a gente pode contar com o nosso Deus. Então, quando a gente tem fé para continuar, quando a gente acorda e sabe que tem um propósito, que tem alguém que nos ama e que cuida da gente, que esse alguém é Deus, isso é vida em abundância. A gente sabe que não está sozinho, que a gente tem alguém, né, lá em cima, que tudo pode, que é o dono de tudo, que é o nosso Criador, que nos ama de verdade e que a gente pode contar o tempo todo. Isso é vida com abundância. Então, o que tem roubado a sua vida? Jesus fez esse contraste porque ele sabe que o inimigo tenta roubar nossa paz. E às vezes a gente nem percebe, é um soprinho aqui, é um soprinho ali. Eu mesmo, gente, às vezes eu caio. Às vezes chega uma pessoa que vem, faz uma intriga aqui, uma intriga ali, a gente cai. Ah, é mesmo, fulana de tal. Isso já aconteceu comigo. Aí Deus chegar num lugar, Deus, ó, lá. Aí eu vou lá de cabeça baixa e peço perdão para a pessoa. Por quê? Porque eu não vigiei. Então a gente tem que vigiar. Então ele rouba a nossa fé com ansiedade, rouba a nossa autoestima com comparação. Olha como tá gente. Nunca teve tanta gente ansiosa nesse mundo. As pessoas quase não conversam, as pessoas não ligam, ninguém mais liga para ninguém, só manda mensagem. Ninguém vai mais na casa de ninguém, é só por mensagem pelo WhatsApp, se bobear até a família. É um mundo que as pessoas cada vez mais distantes, refém, né, do celular. Então, tudo isso a gente tem que vigiar. A tecnologia, ela veio para facilitar a nossa vida, para a gente usar com sabedoria, não para a gente substituir, não é para a gente fazer dela uma substituta para as coisas que são necessárias na nossa vida. Então é aí que eu falo que a gente tem que vigiar. Você vê os pais, eu vejo aí muitos pais não brincam mais com os filhos. A criança está ali chorando, a criança está ali fazendo bagunça, já cansei de ver isso. A pessoa vai lá, pega um celular, ó, toma aqui, dá na mão da criança. Por quê? Porque não tem paciência, não quer perder tempo. As pessoas não querem perder tempo, gente, nem com os filhos. Então o inimigo, né, o ladrão, ele rouba nossa alegria com culpa, com vergonha e com dúvidas. E aí, quando a gente percebe, a gente está sobrevivendo e não está vivendo. Então, é aí que a gente tem que vigiar, para não cair nas amarras que o inimigo joga aí para a gente cair. E é aí que Jesus entra e nos abraça e fala: eu vim para te dar vida, e vida com verdade. Nossa, como é bom, gente, saber que Jesus nos ama. Ele não entra na vida de ninguém, Jesus não arromba a porta. Se a gente permitir, se a gente abrir a nossa porta, ele vai entrar, ele vai nos cuidar, ele vai resolver os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas necessidades. Então ele vai nos dar vida de dentro para fora, começando pelo coração. Tem tanta maneira de
de Jesus falar com a gente. Eu sinto Jesus aqui, ó, no coração. Aqui. Eu sinto perfeitamente quando ele está falando comigo. Eu sinto. Eu fico quietinha assim, ó, só escutando a voz dele falando comigo lá nas minhas profundezas do meu coração. E ele fala com as pessoas de diversas maneiras. Tem gente que ele fala que a pessoa sente na mente aquela voz interna. Tem gente que sente um sopro, diz que sente um sopro no ouvido. Tem gente que fala, você nunca ouviu falar, eu fiquei toda arrepiada. Tem gente que sente arrepio. Não tem? Tem gente que sonha. Tem gente que ele fala através de várias maneiras. E eu fiquei muito chateada uma vez com uma amiga que também é evangélica, mas ela não teve sabedoria para falar comigo. E aí ela usou aquele termo, o coração enganoso. Eu falei uma coisa para ela, seu coração enganoso. Nossa, aquilo me magoou, sabe? Mas enfim, eu falei, vamos vigiar, né? Como eu acabei de falar aqui, vamos vigiar. Porque é assim que as coisas acontecem, porque o coração da gente é enganoso, mas depende da situação, né? Porque quando Jesus está falando com a gente verdadeiramente e que a gente sente, não é engano, né? O coração da gente é engano para vaidades, né? Mas não para aquele lá de cima. Eu sei quando ele tá falando comigo, eu sei quando ele, ó, tá puxando minha orelha, eu sei quando ele manda eu pedir desculpa a alguém, voltar atrás de alguma decisão. Tudo isso eu sinto. Eu falo que ele fala, tomei uma lapada. É desse jeito. Mas como viver essa vida em abundância? Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando, tá, mas como eu vou viver essa vida abundante? E eu vou te dizer 3 coisas que têm me ajudado. Primeira coisa, tempo com Deus. Oração, mesmo que curta. Leitura da palavra. Começar o dia falando com Ele, mesmo que seja, Senhor, fica comigo hoje. Olha que coisa linda. Para você falar para Deus logo de manhã, Senhor, obrigada. Obrigada porque eu pude acordar. Agradecer, Senhor, obrigada pelo ar que eu respiro. A gente só pede, né? Temos que agradecer mais. Obrigada, Senhor, por não me deixar faltar nada. Obrigada, Senhor, porque eu sempre consigo resolver meus problemas. Obrigada, Senhor. É simples, é tão fácil. Segundo, cuidado com o que te alimenta. E eu não estou falando só de comida, não. Falo de alma. O que você anda ouvindo? Quem você anda seguindo? Isso te aproxima ou te drena? É tão fácil a gente saber quando a gente está fazendo as coisas boas e as coisas ruins. Aquilo ali que você está fazendo te aproxima ou te distancia de Deus? É simples. Não precisa perguntar para ninguém. É só você pensar o que eu estou fazendo. Vamos dar uma suposição. Eu peguei uma coisa que não é minha. Sem permissão da pessoa. Isso me aproxima ou me distancia de Deus? Eu fiz fofoca, falei mal da minha amiga. Isso me aproxima ou me distancia de Deus? Né? Eu fiz um cambalacho aqui para me dar bem. Isso me aproxima ou me distancia de Deus? Então, gente, isso aí é muito simples, não precisa nem ninguém falar. 3, aceitar o processo. Deus vai tratar as áreas do seu coração. Às vezes dói, às vezes demora, mas Ele não desistiu de você, nem de mim. Porque às vezes a gente tem pressa, né? A gente não tem paciência.
Às vezes Deus fala assim, eu vou fazer isso para você, eu vou te dar isso. Mas a gente tem que entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E aí a gente está num mundo, rápido, a gente quer tudo rápido. A gente recebeu a promessa, o que a gente tem que fazer? Descansar, porque Deus não é homem para mentir. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. Porque Deus enxerga lá na frente. Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável. Então ele vê o que a gente não vê. Se ele não deu agora, é porque não é para ser agora. Porque aquilo agora não vai nos fazer bem. Então é no tempo dele. E aí a gente fica ansioso. E aí a gente quer tomar a frente. E aí a gente quer fazer com a força do nosso braço, igual eu já fiz muitas vezes. E quebrei a cara e ainda continuo quebrando. Então, gente, eu estou num processo de mudança igual a vocês, porque nós somos seres humanos falhos. Então, nós precisamos rever todo o tempo. O Senhor me perdoa, o Senhor me desculpa. E a gente tem que se policiar o tempo inteiro, que a gente erra o tempo inteiro. Então não adianta a gente jogar pedra no outro, a gente falar do outro, a gente achar que o outro que está errado, que a gente também está. Eu não sei o que você está passando aí na sua vida, mas se você está cansada, frustrada, sem rumo, achando que nada dá certo na sua vida, lembra dessa promessa. Jesus veio te dar vida, mas não qualquer vida, mas uma vida cheia da presença dele. Quer coisa melhor, gente? A vida cheia da presença de Deus. Quando a gente tem certeza da presença de Deus, a gente passa pelos desafios, porque todo mundo tem que passar desafios aqui na vida. Não tem uma pessoa sequer, gente, que não tenha passado desafio aqui na vida. Seja pobre, seja rico, seja preto, seja branco, seja quem for. Mas quando a gente tem a certeza que nosso Deus está ali do nosso lado, segurando nossa mão. É igual com uma criança, quando está com medo que seu pai pega e dá a mão, ela vai confiante, porque o pai dela está ali do lado, segurando a mão dela. Mesma coisa é Deus segurando a nossa mão nas horas difíceis. Não é fácil, mas dá para entender, gente. E se a gente quiser, a gente pode orar agora. Uma oração simplesinha e curta. Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa que está ouvindo esse áudio agora. Que o Senhor alcance, Senhor, a necessidade dela. Que ela venha ter, Pai, intimidade contigo. Que o Senhor venha fazer diferença na vida dela. Que ela venha entender que o Senhor é um Deus de promessa. Que o Senhor é um Deus de vitória e que o Senhor não é homem para mentir. Que o Senhor venha, Pai, mudar a vida dela, que o Senhor venha mudar a história dela. Que ela venha se sentir forte como uma criança, Pai, que segura na mão do seu Pai. Oh, Pai, eu te peço, guarda, abençoa, proteja, livra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se esse vídeo fez sentido para você, coloca lá nos comentários. Deus de promessa, Deus de vitória. Eu tenho a vida em abundância. Dá um like aí pro YouTube entender que esse vídeo é relevante. Se inscreva no canal, porque esse é o primeiro vídeo. Eu espero que seja o primeiro de muitos. E compartilhe com quem precisa. Eu vou ficando por aqui.
na certeza que Deus visitou cada pessoa que ouviu esse vídeo e que Ele já está entrando com providência na sua vida, seja lá por que for. Me despeço por aqui. Beijo, fique com Deus e até a próxima.